Então, pessoal, bom dia. Na aula de hoje, a gente vai concluir o que a gente começou a estudar na semana passada, que é a solução do espalhamento pelo cilindro, utilizando essa técnica chamada método dos momentos, que a gente não viu ainda. O que a gente viu na última aula foi o desenvolvimento das equações integrais, no caso, duas, né? A equação integral do campo elétrico e a equação integral do campo magnético, para resolver o espalhamento de um cilindro, de uma onda plana, atingindo um cilindro de seção reta circular, condutor elétrico perfeito. Então, é um problema muito específico, é um problema numericamente e matematicamente simples, que é justamente para poder ilustrar essa técnica. Mas uma das coisas importantes que a gente destacou na última aula é que, pelo fato, inclusive surgiu uma dúvida muito interessante levantada pelo Elvésio, né? Puxa, mas esse ponto de observação, o que está mudando aí? A variável de integração associada à fonte, o rolinho, o filinha, ou é o ponto de observação, né? Aonde que eu estou observando? Quantas vezes eu tenho que observar? Então, o fato de você observar o campo, tanto o incidente como o espalhado, exatamente sobre a superfície do cilindro, onde está lá a tua fonte de campo espalhado JS, faz com que, além das dúvidas usuais, porque provavelmente para vocês, a maioria de vocês, é a primeira vez que vocês estão vendo esse tipo de solução, mas surge esse problema da singularidade na função de Green. Isso acontece tanto em 3 dimensões, com a função de Green tridimensional, R igual a R', como aqui acontece também no caso mais simples, bidimensional, quando o ρ e o ρ' forem iguais, porque você, ao passar a observar na superfície do cilindro para impor a condição de contorno na superfície do cilindro, eventualmente, quando essa integral que varre todo o contorno do cilindro, uma vez ela vai atingir esse observador ρ, independente onde o ρ estiver. Então, você sempre vai ter, independente do ρ, vai ser sempre o problema da singularidade. Tá? E a gente viu que, pelo menos nestas duas equações integrais, para este tipo de problema, a do campo elétrico e a do campo magnético, esta singularidade ela é removível. Ou seja, existe uma contribuição, pode até ser nula, como foi no caso do campo elétrico. Mas esta contribuição é finita. E aí a gente passa a representar matematicamente esta equação integral com essa barrinha aqui, ó. Essa barrinha significa que esta integral pode ser avaliada segundo o valor principal de Cauchy. Essa contribuição do ponto, ela existe e é finita. E ela já foi removida. Então, aquela contribuição já não está mais aqui dentro, já foi colocada do lado de fora. O que sobra, matematicamente, pelo menos na boca para fora, não tem mais singularidade. Porque aquele ponto onde a singularidade ocorre já foi removido. Só que você tem que implementar isso no computador. Como é que você vai fazer isso? Aí depende de várias coisas, entre outras a maneira como você vai aplicar o método momentos para achar essa corrente espalhada, essa corrente equivalente que gera o campo espalhado, que até então é desconhecida para nós. Tá? E a aula de hoje é exatamente para mostrar essa técnica, uma técnica bem particular da aplicação desse método dos momentos. É óbvio que em uma aula não dá para falar tudo que tem para ser dito sobre métodos momentos. A gente vai particularizar para um determinado exemplo, bem característico, né? Foi um dos primeiros métodos utilizados, que é o mais simples de todos, e é o que vocês vão implementar, é o que eu recomendo que vocês implementem. Se amanhã a sua vida depender
deste cálculo, aí vocês vão ter que usar funções melhores do que aquelas que a gente vai usar hoje para resolver esse problema. Antes de prosseguir com o método dos momentos propriamente dito, alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Eu tinha falado, né, na aula passada, de 3 possíveis referências. Existem muito mais. Esse método ele foi muito estudado em eletromagnetismo desde a década de 1960, desde o início da década. Capaz até desde o final da década de 1950. Ele foi muito utilizado, por exemplo, em aplicações militares. Você queria saber a seção reta de radar de helicópteros, de aviões, de mísseis, né? Para justamente, se estiver vindo alguma coisa esquisita e o radar captura, para você identificar se aquilo é um avião, se aquilo é um helicóptero, se é um míssil, se é amigo, se é inimigo. Então, muitas simulações numéricas envolvendo radares, ondas eletromagnéticas, foram feitas durante a Guerra Fria. O Harrington mesmo, se não me engano, tinha muitos projetos com as Forças Armadas, não só americanas, não só ele, como vários outros. Então, muitas técnicas numéricas e assintóticas foram desenvolvidas na última metade do século passado. Então, existem várias referências, eu citei 3. Talvez a mais indicada para vocês seja aquela do livro do Balanes. Eu estou colocando essa daqui porque eu gosto desse livro, eu gosto da anotação desse livro. Ele desenvolve bem o problema exatamente para o cilindro, não só para o cilindro, mas em particular para o cilindro, que é o nosso interesse aqui. E, além disso, ele também trata de elementos finitos, ele não fica só no métodos momentos. É um livro que mostra, resolve problemas relativamente simples, tanto usando métodos momentos como elementos finitos. Mas talvez, para vocês, para resolver o problema que foi passado para vocês, a melhor referência seja mesmo aquele capítulo, que eu não me lembro mais o número, do livro do Balanes. Mas, de qualquer maneira, sem perder muito tempo, observe que eu não vou dar uma aula rigorosa sobre métodos momentos. O que você tem é uma equação linear, porque integral, somatório, são operações lineares. Então você tem um operador linear operando sobre uma função, né? No caso aqui, essa função, essa densidade superficial de corrente equivalente JS, desconhecida, mas que tem que ser igual a alguma coisa. Essa alguma coisa é o campo incidente, a componente tangencial do campo incidente, numa certa posição sobre o cilindro, de tal maneira que você, impondo essa igualdade, você vai ter a condição de contorno que tem que ser imposta para que você tenha uma única solução e ela seja única. No caso da equação integral do campo elétrico, aqui é o campo elétrico tangencial, se não me engano, na direção Z incidente, e, consequentemente, do outro lado, é o negativo do campo espalhado na mesma posição. De tal maneira que, se um for igual a menos o outro, a soma dos dois é zero. O campo total tangencial tem que ser zero naquele ponto. Que ponto é esse? É um ponto sobre a superfície do cilindro. No problema bidimensional, sobre o perímetro da seção reta. Se for a equação integral do campo magnético, de um lado vai ter a componente tangencial do campo incidente, e do outro lado vai ter a componente tangencial do campo espalhado, com um sinal mais ou menos, no caso aqui vai ser mais, porque era menos de um lado, você passou para o outro com mais, junto com a densidade de corrente dividida por 2, porque a contribuição da singularidade já foi retirada de dentro da integral, já foi somada ao JS que aparecia antes, e essa igualdade, então, ela impõe a componente tangencial do campo total naquele ponto, naquela posição. Que posição é essa? Algum ponto na superfície do cilindro. Tá? Então, não importa qual é o operador, se ele for linear, a gente reescreve dessa maneira.
um parênteses rápido. Método dos momentos não serve só para equações integrais. Equações diferenciais também podem ser resolvidas usando essa técnica. Não é o escopo da nossa aula. E aí, a solução desse problema não é trivial, ela é complicada, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó, uma aproximação. Ah, perdão, desculpa. Antes disso, vou deixar claro quem são aqueles Fs e Ls da transparência anterior. Se a gente estiver falando sobre a equação integral do campo elétrico, o Fi é dado pela componente do campo Z elétrico, Z incidente, na posição do observador sobre o cilindro. Ó. Ρ é igual a A, e φ é o ângulo que vai definir aonde o seu observador está, sobre o perímetro do cilindro. E o operador JS, na verdade, representa o negativo do campo espalhado, EZ, espalhado, na mesma posição, Ρ. Este Ρ, que está aqui, tem as mesmas coordenadas A e φ que você usou para observar o campo incidente. O Elvésio, há umas aulas atrás, perguntou assim, pô, por que você deu esse problema tão particular? Por que você não deu um problema onde você tem fontes e aí, a partir das fontes, você calcula o espalhamento, né, por um cilindro? Se essas fontes forem tais que o problema continue TM, porque esta formulação ela vale para o TM. Se for a polarização TE, a gente vai ter que voltar lá atrás e definir novamente as equações integrais correspondentes. A gente não vai fazer isso por causa do tempo. Tá? Então, se as suas fontes forem linhas infinitas de corrente elétrica, de tal maneira que a solução continua sendo TM. O que nós vamos mostrar hoje é igualzinho, igualzinho. A única diferença vai ser no cálculo desse F índice I. Ao invés de você dar a fórmula do campo incidente, no caso é a fórmula da onda plana. Ó. Você ia ter uma equação integral igual a essa, só que o JS não ia ser o J equivalente, ia ser o J das fontes, conhecido. E essa fonte ia estar fora do cilindro. A integral não ia ter problema nenhum de singularidade. Ou seja, você ia integrar numericamente ou analiticamente, mas no caso, por causa dessa Hankel ia ser difícil. Mas enfim, numericamente, você ia integrar essas correntes ia te dar um valor complexo, porque é um fasor de campo incidente. E aí você enfiar esse valor dentro da matriz na posição certa. É a única diferença. O que nós vamos fazer na aula de hoje com este cara ia ser igualzinho. A diferença ia ser apenas aqui. Alguma pergunta em particular do Elvésio? Fernando. Oi. Você está fazendo a apresentação? Oi? Você está apresentando? Eu não compartilhei a tela? Não, tô apresentando, é. Ah, porque eu não estou vendo. Talvez eu vou ter que entrar novamente. Beleza. Alguém mais está tendo problema? Aqui tá normal. Oi? Alguém está tendo problema além da Bárbara? Só fala assim, eu também estou tendo problema. Não? Então, ô Bárbara, eu vou continuar gravando esse iniciozinho, depois você pega quando eu dou o upload tá? Só para não atrasar a gente aqui, tá? Não tem problema, não. Eu vou sair rapidinho e voltar. Eu nem sabia. Eu sempre vou começar a apresentação, tá? Tá. Beleza. Então tá, vou voltar aqui, pessoal. Alguém fica acompanhando aí, quem puder, porque eu vejo no meu computador, eu vejo a tela toda. Então eu não vejo a janela do Skype, eu não sei se estão todos presentes, então alguém fica de olho. Se a Bárbara demorar para aparecer, alguém me avisa para eu, né, ver o que pode ser feito. Enfim, vamos voltar aqui para a equação integral do campo elétrico. Alguma pergunta, Elvésio, ou qualquer outro? Professor, desde a aula passada eu esqueci de perguntar, mas por que o senhor está falando que esse problema ele é TM, se o campo magnético também não tem, se o campo elétrico também não tem componente da direção X?
Não, ele é TM em relação a Z. Você tem campo elétrico na direção Z, mas não tem campo magnético na direção Z. Ele é TM Ah, em relação a entendi. Z. Z. Beleza? Ah, não, É beleza. TM em relação a Z. Em relação ao eixo do cilindro, que geralmente é colocado na direção Z, tá? Não, beleza. E para a equação integral do campo magnético é essencialmente a mesma coisa, só que agora você está falando sobre as componentes tangenciais do campo magnético, que no caso é a componente ao longo da direção φ, e tem essa surpresinha aqui, ó. O teu desconhecido não está todo dentro da integral. Tem uma parte fora da integral, onde nós já pegamos a contribuição da singularidade, já juntamos com o JS que tinha aqui antes. A contribuição, se vocês lembrarem da aula passada, era menos JS sobre 2, que somado ao JS que você tinha aqui da condição de contorno, resultou nesse JS sobre 2. Então a singularidade, a contribuição da singularidade já foi colocada aqui e colocamos a barrinha na integral, para dizer o seguinte, olha, todos os pontos menos aquele onde o ρ é igual a rolinho. Aqui também já foi removida a singularidade, a contribuição, só que aqui a contribuição foi nula. Por isso que não apareceu um termo extra do lado de fora. Pelo fato desse desconhecido estar totalmente dentro da integral, na equação integral do campo elétrico, o pessoal chama isso daqui de equação integral de primeiro tipo, e essa daqui onde você tem desconhecido dentro e fora, de segundo tipo. Tá? Não importa. Os dois operadores são lineares. O fato de você ter esse termo aqui fora não continua fazendo com que o operador seja linear. Então a gente vai poder aplicar o método momentos, né, nas duas situações. Em princípio, tanto uma como a outra, devidamente resolvidas, deveriam fornecer o mesmo resultado. Isso não vai ser verdade, porque a gente vai resolver isso de maneira aproximada. E a aproximação está aqui, ó. O que é o método dos momentos? Entre outras coisas, é você pegar a sua função desconhecida e representá-la como um somatório de funções de base. Se fosse o Renato Mesquita, na matéria dele de Meshless, ele ia chamar isso de função de forma. Aqui a gente chama de função de base, em inglês, basis functions. É a mesma coisa, tá? Então essas são as funções de base conhecidas, multiplicadas por coeficientes complexos, porque isso aqui são fasores, tá? Amplitude e fases, coeficientes complexos que multiplicam essas funções de base, de maneira que você tem uma representação. Se você souber cobrir o domínio onde está a sua função desconhecida JS de maneira apropriada, não deixando buracos, não deixando falhas, você tem uma representação numérica para essa sua densidade de corrente. Reparem que isso daqui também é uma operação linear, esse somatório. Aí a gente vai fazer é substituir esse somatório dentro do operador linear, e aí aplicando as propriedades dos operadores lineares, a gente, ao invés de operar sobre o somatório todo, a gente opera sobre apenas as funções de base. Como os coeficientes são constantes, passam para fora da operação. E ao invés de operar no somatório todo, depois de somado, a gente opera em cada termo para somar depois. Então, se o operador é linear, isso é verdade. Só que, como agora isto é uma aproximação do JS, isso não passa a ser rigorosamente igual. Isso é uma aproximação. Isso seria igual se aqui tivéssemos exatamente a solução maxwelliana JS. Como agora nós vamos ter uma representação aproximada, deixa de ser igual, é aproximadamente igual na melhor situação, e, consequentemente, a gente não pode mais garantir solução única, porque a gente não está mais atendendo rigorosamente as condições de contorno necessárias sobre toda a superfície. No caso, é a superfície do cilindro. Bidimensionalmente, o perímetro da seção reta do cilindro. Então, o que a gente tenta fazer é o melhor
possível. Então, você tem que ter muito cuidado, muito juízo na hora de escolher essas funções de base. Porque senão, você pode chegar numa resposta, do ponto de vista da engenharia, inútil. Beleza? E você só vai saber depois que fizer e descobrir que ela é inútil. Porque como são infinitas soluções, ou você tem muita experiência e só de olhar fala, isso está errado, ou você analisa o negócio e vai descobrir que está errado tarde demais. Tá? Então, esse é o segredo da engenharia, é implementar algo que seja útil para o objetivo que você quer alcançar. Tá? Bom, a partir deste ponto, as suas incógnitas agora são os coeficientes I, índice N. Então, se você utilizar N funções, N maiúsculo, né? Funções de base, você passa a ter N incógnitas. Ora, isso aqui é uma equação linear, com N incógnitas. O que você está precisando para resolver esse problema? A Bárbara já entrou? Bárbara, está funcionando ou não? Oi, tá? Funcionou. Beleza. Então, o Obrigada. que precisamos agora? Temos uma relação linear com N incógnitas. O que a gente precisa? De N equações? Isso. E qual é o jeito mais chulé que você possa imaginar de obter essas N equações? Logicamente, elas têm que ser linearmente independentes. Mas como é que você vai saber se elas são realmente linearmente dependentes? A gente tenta resolver o problema e torce para que a matriz que a gente vai obter no final seja estável, etc, etc. Mas uma maneira simples de obter essas N equações linearmente independentes. Vou mostrar o lado esquerdo aí, né? Em N pontos. Esquerdo não, os dois. A igualdade iguala um lado ao outro. Então, um lado não está sozinho, os dois estão juntos, tá? É impor a igualdade aonde? Essa igualdade, fisicamente, ela representa o quê? A condição de contorno. A condição de contorno. Imposta aonde? Na interface do cilindro. Na superfície do cilindro. Beleza? Então, repara, vou voltar lá atrás. Ó. Você tem o F de um lado, calculado aonde? Na superfície do cilindro. Ó. Isso aqui ó, é a posição do vetor ρ. E também tem aqui, ó, vetor ρ. O vetor ρ não atua só aqui, não. Ó. Ele está aqui também. Se você mexer na posição do observador, você não está mexendo só aqui, está mexendo aqui também. Isso vai dar outro resultado. Beleza? Então, quando você mexe na posição do observador, você mexe não só no valor do F, mas também no valor do L. O que você tem que fazer? Observar em N pontos diferentes. Esse é o jeito mais simples, que é o que vocês, inclusive, vão implementar, de obter N equações linearmente independentes. É impor esta igualdade em N diferentes pontos sobre o cilindro. No caso de vocês, vocês acham, como vocês escolheriam esses N pontos? Escolheria do lado que o campo está incidindo, né? O Elvésio já segundo e o terceiro escolheria. quadrante. O Elvésio já escolheria assim, ó, eu vou colocar mais pontos do lado de onde vem a onda. Se você não sabe a resposta, qual talvez seja a melhor estratégia? Alguém tem outra opinião? Uniformizar a distribuição
dos pontos sobre o perímetro circular. Se você não sabe a resposta, você ainda não tem experiência suficiente sobre qual vai ser a resposta, eu, inicialmente, pelo menos, colocaria a distribuição de pontos uniforme sobre o perímetro e aumentaria até onde o computador permitir, e aumentando o número N de amostras, consequentemente também o número N de funções de base, até que a solução convirja. Ou, vamos supor que o perímetro tivesse arestas, fosse, ao invés de um círculo, fosse um triângulo, a seção reta fosse triangular. E vamos imaginar que um dos vértices tivesse um ângulo interno muito, muito, muito pequeno, fosse um triângulo isósceles muito agudo. Talvez a gente tenha que amostrar mais na região onde o bico é mais intenso. Mas isso a gente só vai saber depois que resolver 2, 3, 4 problemas e ganhar experiência. Ou procurar artigos, né? Lá no i3 Explorer, ou seja lá onde for, para ver se alguém já teve um problema parecido com aquilo antes e propõe uma solução melhor do que a dos outros. No caso de vocês, o melhor é colocar essa quantidade essas amostras uniformemente distribuídas sobre o perímetro do cilindro, no perímetro da seção reta, no perímetro circular. Mais tarde, se alguém quiser brincar com isso, depois de conhecida a resposta, até pode brincar. E se eu tivesse colocado mais denso de um lado e menos denso do outro? Mas isso, quem quiser, não é para fazer, não, é só quem quiser. Você vai fazer depois, não agora. Então a gente vai amostrar, fazer essas amostras uniformemente distribuídas ao longo do cilindro. E eu vou chamar essas amostras, a posição de cada amostra, de ρ índice m. Então, ρ índice m é o vetor ρ, que vai entrar tanto no cálculo do F como no cálculo do L. Vou repetir, esse ρm vai entrar tanto aqui como aqui também, lá na função de Green, para cada ponto da amostra. E eu tenho que criar N amostras. Então, o M vai ter que variar de 1 até N maiúsculo. E aí você numera do jeito que quiser. Geralmente, como isso é feito controlado pelo ângulo φ, geralmente você faz o M igual a 1 ali no... Por exemplo, não precisa ser, mas começando em φ igual a 0, aí você vai até terminar em φ igual a quase 2π, né? Porque você não vai repetir 2π, o 2π é o próprio φ igual a 0, você entendeu, né? E assim você numera, esse é o primeiro, esse é o segundo, até o m igual a n maiúsculo. Isso vai te dar, para cada m diferente, um valor de f e um valor de L. E aí você vai ter, então, várias equações lineares com esses N coeficientes e você transforma isso para visualizar, né, com mais facilidade, porque aqui está a informação toda que você precisa. Mas tem gente, como eu, prefere reescrever isso no formato matricial, que fica mais visível, ajuda a gente a pensar. Cada linha dessa equação matricial representa um m diferente. M igual a 1, m igual a 2, m igual a 3 e por aí vai. Então, m representa as linhas da minha equação matricial. Dentro da matriz Z, além do m, eu tenho n diferentes funções de base. Então, cada coluna da minha matriz Z corresponde a uma função de base diferente. Aqui é a primeira função de base, aqui é a segunda função de base, aqui é a terceira função de base, e aqui são os diferentes coeficientes de cada função de base. Então, linha é m observador
coluna é N, corrente, rolinha. M está para rho, assim como N está para rolinha. E não confundir, rho é rho, rolinha é rolinha. Rho-M é uma coisa, rho-N é outra. Eventualmente, os dois vão coincidir. Se você for inteligente e adotar uma numeração apropriada para as amostras, para a ordem, para o ordenamento, tanto das amostras como das funções de base, em princípio, mas não precisa ser, a singularidade vai acontecer nos elementos da diagonal da matriz, onde o M é igual a N. Mas óbvio que isso vai depender de como você ordenar essas funções de base e as amostras, tá? Mas, em princípio, é o que a gente vai fazer aqui nas notas de aula. A gente vai ordenar o M e o N de tal maneira que as singularidades elas vão ocorrer nos elementos da diagonal da matriz. Mas não precisa, você sabe que você pode trocar a ordem dessas linhas de tal maneira que as singularidades caiam fora da diagonal, tá? Mas, em princípio, a gente vai ordenar de uma maneira lógica tanto o M como o N, e as singularidades elas vão ocorrer nessa matriz diagonal. E, logicamente, nesses elementos a gente vai ter que tomar um pouco mais de cuidado. Alguma pergunta? Eu tenho, professor. Já que a função de base, o operador e o FI são conhecidos, não daria para aplicar a ortogonalidade em vez desse método de Sion? Eu acho que pode, não, claro. Então, você pode resolver isso de diferentes maneiras. Tá? Essa que eu estou te dando, né, a gente começou falando sobre esse exemplo, é a mais simples de todas. É a que vai ser cobrada de você no trabalho. As fórmulas que eu vou mostrar daqui a pouco são baseadas nesse método, que é chamado método o point matching ou colocação de pontos. Ou alguns chamam de casamento de pontos, colocação de pontos, em inglês é o point matching. Ou seja, você amostra, você impõe a condição de contorno em pontos específicos sobre o domínio onde as funções de base são definidas, tá? Existem outras maneiras de obter estas N equações linearmente dependentes. Tranquilo? Beleza. No nosso caso, como o perímetro é circular, a gente poderia, por exemplo, a gente poderia usar senoides. Talvez fosse até a melhor função de base para ser usada. Senoides, ou seja, usar uma série de Fourier e aí usar a ortogonalidade para achar esses elementos. Você poderia, mas não é o que vamos fazer aqui. Porque provavelmente esse método é excepcional para um perímetro circular. Mas se você quiser um algoritmo onde a seção reta desse seu cilindro é arbitrária, talvez seja a pior escolha possível, entendeu? Então, para o cilindro circular, talvez até você pudesse usar o seno e cosseno, ou seja, uma série de Fourier, truncada, lógico, né? E usar as propriedades de ortogonalidade para achar esses coeficientes. Pum, acabou, fechou. Ou seja, você tem um sistema matricial onde os elementos da diagonal vão ser diferentes de zero e os demais nulos. Ou seja, a solução é imediata. Mas provavelmente isso te dá um método muito particular para uma geometria muito particular. E não é o nosso interesse aqui, a gente quer generalizar, porque de repente amanhã um ou outro pode ter que mexer com esse método, né? Dependendo do que for fazer daqui para frente. Tranquilo? Alguma pergunta? Tirando fora a possibilidade de brincar com a ortogonalidade, que vai acabar te dando um método muito limitado, isso só vai funcionar para geometrias muito específicas. Talvez
esta cilíndrica seja uma destas geometrias específicas. Mas, de um modo geral, a gente não vai usar esse princípio, não desta maneira. A gente pode obter... perdão, desculpa, deixa eu voltar para trás. Tá? Eu saí um pouco aqui do raciocínio. Esta técnica, ela é muito simples, que é a técnica que vocês vão implementar. Rapidamente, você tem os elementos da matriz V, os elementos da matriz Z, e, consequentemente, resolvendo esse sistema matricial no computador, você acha os coeficientes e tem a representação aproximada para suas correntes. Aí você integra essas correntes, agora com o observador expulso do cilindro, né? Onde você quiser, não tem mais singularidade, acabou a singularidade. Aí você calcula o campo espalhado, soma com o incidente e você tem um campo total. O problema está resolvido. Mas alguém consegue observar um problema que você vai ter inerente à técnica do point matching? Vou dar uma dica, ó. Qual o número de pontos é bom para reduzir, para essa Sim, aproximação ficar boa? isso é verdade para todas as técnicas. Tem a ver com isso, mas não é a grande questão, porque isso que você falou vale para qualquer técnica. Você põe mais, põe menos. Se ela converge, quanto mais você coloca, melhor, mas pode ser que do ponto de vista de engenharia, o melhor não precise ir a tanto. Então, tem sempre essa questão. Qual o número, o menor número possível para ter um bom resultado. Mas isso vale para qualquer técnica. Aqui a pergunta é diferente. Inerente ao point matching. É um problema que você tem associado ao point matching. Que, lógico, ele vai ficar menos ruim na medida em que você usa mais amostras. Então tem a ver sim com o número de amostras, mas não era a resposta que eu queria escutar. Alguém tem outra resposta para dar? Eu estou amostrando sobre o cilindro. O que garante que entre uma amostra e a outra a condição de contorno foi atendida? Eu amostrei, eu não tenho mais figura de cilindro aqui perto, então não vou sair. Imagina que o cilindro está aqui, ó, o perímetro está aqui. Eu amostrei aqui, amostrei aqui, amostrei aqui, amostrei aqui, mais ou menos distribuí as amostras sobre o perímetro, mas o que garante que a condição de contorno está sendo imposta entre uma amostra e outra? Nada está garantindo. Então, geralmente, esse point matching, se funcionar bem, vai precisar de uma certa quantidade de amostras e, consequentemente, a mesma quantidade de funções de base, aumentando o tamanho do seu sistema matricial, dificultando a solução numérica, exatamente para você, né, garantir que a condição de contorno desta aproximação, na média, é aquela do problema original e, se tudo correr bem, a solução numérica que você vai obter no final é parecida com a que você deseja obter. Então, existem técnicas melhores do que a point matching. Vocês não vão implementar, tá? Mas uma dessas técnicas é você obter um conjunto de N funções que a gente chama de funções de peso. Outros vão chamar de função de teste. Então, dependendo do livro que você usa para estudar, uns chamam de função de peso, em inglês weighting function, outros usam função de teste, testing functions. O fato é que você pega estas funções, ó, você vem nesta equação aqui, ó, é esta equação inicial, que tem um pouquinho a ver com aquilo que o Elvésio falou, mas não vai ser necessariamente ortogonal, tá? Você vai multiplicar por essas funções de peso ou funções de teste dos dois lados da igualdade e vai integrar no perímetro.
Se essas funções de teste forem ortogonais às funções de base, vai dar aquilo que o Elvésio falou. No final, você vai ter só a matriz diagonal com elementos não nulos, a obtenção dos coeficientes é imediata. Tá? Mas, em geral, isso não vai acontecer. Então, a gente multiplica dos dois lados da equação por essa função de teste, por essa função de peso, e integra no domínio. No nosso caso, qual é o domínio? É o contorno circular. Puxa vida, eu vou ter uma integral dentro de outra? Vai, repara. O operador L é uma integral no contorno. E essa integral que você vai realizar dos dois lados também é uma integral no contorno. Então você vai ter uma integral dentro de outra integral. Qual é a diferença entre essas duas integrais? O domínio delas? O domínio é o contorno. O domínio é o mesmo contorno. As correntes desconhecidas estão no perímetro e a amostra é feita no perímetro. A observação, perdão, é feita no perímetro. Então, o domínio é o mesmo. Qual é a diferença entre elas? Uma integra sobre as fontes. Para esta daqui, a variável de integração é rolinha. No caso, filhinha, né? Porque é circular. As variáveis de integração vão ser as coordenadas do vetor rolinha. Enquanto que a outra é observação, é vetor rho. Então, uma integral tem variáveis de integração linha e as outras sem linha. Tá? Então, uma maneira mais geral, mais robusta de você impor essa igualdade, ou seja, essa condição de contorno sobre todo o perímetro, é definir funções de teste ou de peso. Repara, como é no domínio do observador, eu estou usando a letra M, para não confundir com a letra N das fontes, da função de base. Uma coisa é a função de base Fn associada às fontes, representa as fontes de corrente desconhecidas. A outra é a função de peso para observação, índice M. Então você multiplica por essas funções de peso, cada uma de cada vez, né? Dos dois lados da igualdade. Isso aqui devia ser aproximadamente igual, né? Mas enfim, vocês entenderam. E depois integra isso. A gente chama essa operação de produto interno. Então, esse símbolo aqui, que alguns autores usam, representa a integral no seu domínio de observação, que é o mesmo domínio da função de base onde estão as correntes. E aí você tem, fazendo isso com N funções de peso diferentes, você vai ter N igualdades diferentes. Mais uma vez, você põe no formato matricial. E existem estudos que demonstram que, geralmente, a técnica mais robusta, do ponto de vista numérico, é aquela onde as funções de teste, as funções de peso W, são as mesmas funções de base. Isso é chamado de técnica de Galerkin, ou Galerkin. Tá? A gente não vai entrar nesse assunto, não temos tempo para fazer essas provas. Tá? O método do point matching, que é o que a gente vai usar aqui nas notas de aula e no trabalho de vocês, é um caso particular dessa técnica mais robusta, mais geral. Alguém pode me dizer como desta técnica geral eu chego no point matching que eu apresentei na transparência anterior? Quando a função W é a função pulso? Pulso não. Não? Pulso não.
Delta Im- Dirac. Impulso, ou a delta de Dirac, ou Dirac, exatamente. O point matching é um caso particular desta técnica, onde as funções de peso, ao invés de estarem distribuídas sobre o domínio ou sobre parte desse domínio, elas estão definidas num único ponto, ou seja, quando esse W é a função delta de Dirac, que é a função impulso. Ou seja, você amostra num ponto e não sobre uma parte desse domínio, tá? Então tá aqui, ó. Note que o point matching equivale a fazer a função de teste ou a função de peso igual à função delta, a função impulso, definida naquele ponto onde ρ é igual a ρm. É isso daqui que vocês vão implementar no trabalho computacional, porque ele é mais simples. Os resultados não são tão bons. Então, por exemplo, se você fosse desenvolver projetos ou pesquisa em cima disso, eu não recomendo você fazer desse jeito. Há funções de base e funções de teste muito melhores do que isso daqui que a gente vai usar. Mas como é para um trabalho final de uma disciplina, a gente vai implementar o mais rápido. E como a geometria é muito simples, os resultados são bons. Tá? Vai dar para comparar sem grandes, se estiver funcionando, vai dar para comparar sem maiores complicações com a solução analítica, que eu espero que vocês já tenham implementado. Alguma pergunta? Beleza? Então a gente está já indo para o final, tá? Eu só vou aqui, antes de mostrar as equações que vocês vão implementar, eu só vou falar um pouquinho sobre essas funções de base e consequentemente, se a técnica for de Galerkin, eu nunca sei se é Galerkin ou Galerkin, tá? Porque eu acho que o cara é russo. Se você usar essa técnica, o que a gente falar aqui para as funções de base também vale para as funções de peso. Então, em geral, essas funções, se a gente tiver que dividir em dois grupos, nós temos as funções locais. Se fosse o Renato Mesquita, ia chamar isso aqui função de base, como é que é? Base limitada, né? Eu esqueci se é base limitada, ou seja, ela existe numa certa região do domínio e é nula no resto, tá? Ou as funções de base globais, ou seja, elas existem no domínio todo. Por exemplo, se fosse uma série de Fourier baseada em seno e cosseno, você ia definir os senos e cossenos de 0 a 2π. Só ia mudar o n do argumento nφ. Então, o caso do seno e cosseno seriam funções de base globais. Elas seriam definidas de 0 a 2π. No caso que a gente vai implementar, eu mudei a figura, pessoal, mas é a mesma informação que vocês têm aí nas notas de aula. Vocês vão usar pulsos, não confundir com impulso, tá? Então, se isso aqui fosse o contorno, ó, isso aqui é o domínio do contorno. Isso aqui seria o φ igual a 0. Isso aqui seria o φ igual a 2π. Vocês vão dividir o seu domínio em subdomínios e vão dizer, ó, a minha função de base ela é constante naquele subdomínio n e 0 fora dele. Então, isso é uma função de base local. Ela só é diferente de 0 neste subdomínio. Para cada subdomínio n, você define um pulso diferente. Quer dizer, o pulso é o mesmo. As amplitudes I, que você vai calcular usando o método de momentos, a equação matricial, é que vai mudar. Isso é a mesma coisa que representar a sua solução através dessa representação em degraus. Você está vendo que é uma representação pobre. Para você melhorar a representação em degraus, o que você vai ter que fazer? Diminuir o espaçamento dos pulsos. Aumentar a quantidade, diminuir os subdomínios e aumentar a quantidade de funções de base, para ter uma representação melhor. Ou seja, pelo fato da gente usar, vocês vão usar pulsos, vocês já vão ter que naturalmente usar mais funções de base.
Então, por causa disso, a gente vai usar o point matching, porque como você já vai ter que usar bastante função de base, significa que você vai ter que amostrar em muitos pontos. Então, a gente vai usar como função de base pulsos e como função de peso as amostragens exatamente no meio desses segmentos aqui. Essa é a técnica mais simples, que é a que vocês vão implementar. Mas existem coisas melhores. Por exemplo, existe uma outra função de base, que é a função de base triangular, que ela é muito melhor. Se você define mais uma vez o seu contorno em segmentos, em sub-regiões, subdomínios, e define, entre segmentos, subdomínios adjacentes, triângulos sobrepostos. Isso é a mesma coisa que representar o seu desconhecido por uma representação linear. É uma representação muito melhor do que aquela usando degraus. Então, provavelmente, se você usar triângulos, mesmo no problema que vocês estão querendo, mesmo que forçados, né, querendo resolver, muito provavelmente você tem que usar menos funções de base. O esforço numérico ia ser menor, a matriz ia ser menor, porque ia ter menos incógnitas. Mas, em compensação, a implementação ia ser menos simples. Você ia ter que gastar mais tempo implementando a técnica numericamente, para ter uma recompensa melhor no final. Mas isso daí só se justifica se você for usar aquele programa inúmeras vezes. Por exemplo, eu quero ter um algoritmo para otimizar a seção reta do cilindro para diminuir o espalhamento numa certa direção. E isso vai ser um projeto para o Exército Brasileiro. Enfim, você não vai usar isso daqui. Você vai gastar um tempo e implementar algo melhor, usar uma função de base melhor. Aqui no curso, não. A gente vai usar pulsos para as funções de base e o point matching, ou seja, as funções de impulso para a amostragem. Alguma pergunta? E, logicamente, que existem inúmeras outras funções de base, mesmo locais. O pulso e o triângulo provavelmente são as mais populares. O triângulo, inclusive, é bem maleável. Você pode ter, se você representar o seu contorno por segmentos, você facilmente consegue definir, mesmo havendo um bico de um segmento para o outro. Você define o triângulo matematicamente. Bom, agora a gente vai entrar exatamente na solução do nosso problema, utilizando pulsos e o point matching. Então, vamos exemplificar a aplicação do método momentos. Essa é a terceira parte do trabalho. É isso que vocês vão implementar. Então, eu já vou dar as fórmulas para vocês, tá? Lógico, se alguém quiser fazer algo melhor, porque acha que precisa ou gosta de fazer, fica à vontade. Mas o mínimo que eu vou exigir é isso daqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, vão ser pulsos unitários como funções de base, Fn, ou seja, no subdomínio onde ele é definido, a função é constante, vale 1. Fora do subdomínio, vale 0. E nós vamos usar o point matching, ou seja, vamos amostrar em pontos. E, obviamente, a amostra vai ser no meio do domínio da função de base. Não vai ser nem numa ponta, nem na outra. A gente vai amostrar exatamente no meio do domínio. E para fazer isso, a gente vai pegar o contorno do perímetro, que é circular, que é suave, que é curvo, mas você vai quebrar em linhas retas, em segmentos de linha reta. Ou seja, você vai representar o seu contorno circular por um polígono. Aí tem toda uma discussão se o melhor é fazer esse polígono inscrito, como está aqui nessa figura. Eu espero que vocês estejam vendo sem dificuldade, ou se o polígono tem que ser circunscrito. Tem um autor que diz, não, tem que ser assim, porque quando você faz o polígono circunscrito, o centro do segmento do polígono coincide com o contorno, enquanto que aqui, repara,
o centro do segmento, que é onde você vai amostrar, não coincide com o contorno. Quem coincide com o contorno, ó, são os extremos do segmento. Mas você vai usar vários segmentos, porque a representação por pulso já é naturalmente pobre, então você vai ter que usar uma certa quantidade, que eu não sei de cabeça, tá? Tem as fórmulas lá, vocês vão testando. Então, essa diferença aqui é tão pequena que eu vou dizer para você, ó, no problema de vocês não vai fazer diferença nenhuma. Eu escolheria isso aqui, ó, porque a melhor maneira de você implementar isso no computador é dizer quais são as coordenadas do ponto extremo, dos pontos extremos do segmento. E se esses pontos já estiverem sobre o cilindro com raio A, com o φ, você varia o φ e vai determinando as coordenadas desse cara, e com isso você tem o ponto inicial e o ponto final do seu segmento. E aí você inteligentemente ordena S1, segmento 1, N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, N igual a 5, até o último, N igual a N maiúsculo. E se você for mais inteligente ainda, na hora de amostrar, você vai dizer, ó, esta é a amostragem 1, esta é a amostragem 2, esta é a amostragem 3, até a última. De maneira que a singularidade, ou seja, eu amostro exatamente no segmento onde eu estou calculando a contribuição, quando o N for igual a M, é onde vai acontecer a singularidade, na diagonal da matriz. Mas não é obrigado, você pode numerar as amostras usando uma ordem diferente da definição dos segmentos e das funções de base correspondentes. Tá? Mas não há motivo para você fazer diferente disso. Alguma pergunta em relação a essa figura, em relação a essa transparência? Se você não entendeu o que está escrito aqui, você não vai entender o resto. Então, reparem, ρn localiza, e ρm localiza o centro do segmento N, do segmento M, onde vai ser realizada a amostra. Tá? E a função de base Fn, ela só existe e é unitária, constante unitária, naquele segmento. Para os outros, ela vale 0. Tá? A amplitude disso são os coeficientes que a gente quer determinar no final da aplicação da técnica. Não tendo perguntas, eu vou prosseguir. Então, eu vou assumir que vocês entenderam. Alguma pergunta? Então, apesar da experiência dizer que talvez essa seja a melhor, por causa do point matching, eu garanto para vocês que vocês não vão ver diferença nenhuma. Você pode escolher desse jeito ou desse. Você que decide, você que vai fazer, tá? E aí, vamos lá. Isso daqui era para ser um círculo, eu estou desenhando dessa maneira arbitrária, inclusive para mostrar para vocês, se vocês, com um pouquinho mais de esforço, conseguem um algoritmo que permite calcular o espalhamento por cilindros com seções retas arbitrárias. Tá? No caso de você, isso aqui vai representar um círculo. Mas você podia ter um quadrado, um triângulo. O algoritmo é essencialmente o mesmo. Então, vamos lembrar. Ó. Você tem os N segmentos representando o seu contorno. Você vai ter o segmento N, que eu chamei aqui de SN, associado à função de base N, representando a corrente. E você vai ter o ponto central do segmento SM, localizado pelo vetor ρm, onde a amostra, a observação está sendo feita utilizando aquela função de teste impulsional. Então, aqui está a função de base, aqui está a função de teste. Quando o M é diferente do N, o que está fazendo é calculando a contribuição da corrente
do segmento SN para o campo espalhado observado neste ponto. Eventualmente, a observação ou o segmento da fonte vai coincidir. O M vai ser igual ao N. Ali você tem que tomar cuidado na hora de preencher o elemento correspondente, que nesta figura vai ser o elemento da diagonal, M igual a N, porque lá tem um ponto singular. A gente sabe que a contribuição é finita, que ela já foi inclusive removida, mas o que sobrou vai depender do seu integrando e da habilidade que você tiver para tratar aquilo analiticamente antes de enfiar no computador, porque por enquanto os computadores não resolvem, que eu saiba, né? Eles não resolvem esse problema analiticamente para você. Por enquanto, alguma pergunta? Daqui a pouco vai aparecer esse parâmetro, então eu já estou definindo ΔS, ΔSN ou ΔSM, dependendo do índice, é o tamanho daquele segmento. No caso de vocês, por ser um círculo e, como eu recomendo, distribuindo uniformemente estes segmentos sobre o contorno, todos vão ter o mesmo ΔSN. Todos vão acabar tendo o mesmo tamanho. Mas, em princípio, o tamanho não precisa ser o mesmo. Você pode ter segmentos maiores e segmentos menores. Isso vai depender da geometria do seu obstáculo. Por exemplo, se tiver um bico na seção reta, provavelmente você vai querer fazer amostras melhores perto do bico. E amostras não tão finas assim, fora do bico, porque você talvez antecipe que ali no bico o seu campo e, consequentemente, as correntes induzidas vão ser mais intensas. Então, você põe mais funções de base perto do bico e menos funções de base fora do bico. Então, talvez, num caso de um bico no seu perímetro, você vai ter ΔS menores próximos do bico e ΔS maiores fora do bico, longe do bico. Aqui é um cilindro, não tem bico nenhum, não faz sentido você não distribuir uniformemente esses segmentos pelo perímetro todo, tá? Então, em princípio, todos os segmentos no nosso problema vão ter o mesmo tamanho, mas não há necessidade. Posso prosseguir? Nós vamos começar com a equação integral do campo elétrico, que a gente viu na aula passada. Depois eu vou mostrar a do campo magnético. Eu vou mostrar as duas, tá? Uma vez implementada a outra, alterar o programa para que rode as duas é brincadeira de criança. Vocês vão ver, não estou mentindo, não. Então, ó, primeiro a gente vai lidar com o preenchimento da matriz V. A matriz V é uma matriz coluna. V1, V2, V3, V4, etc., corresponde ao campo amostrado na posição ρ1, ρ2, ρ3 até N. No nosso caso, a gente vai usar como função de teste ou função de peso a função impulso. Então, o resultado deste produto interno é o valor do integrando, ou seja, do campo incidente, aonde você amostra. E a gente vai amostrar exatamente no centro do segmento. Então, ρm, o vetor ρm, localiza um ponto no centro do segmento M, cujas coordenadas são ρm e φm. Isso é conhecido, porque você vai definir a geometria dos segmentos. Então, esta coordenada no centro do segmento, ela é conhecida. Pergunta, para ver se vocês estão prestando atenção. Por que eu não coloquei A aqui? Por que eu não coloquei A? Porque o seu argumento no seu exemplo mais geral? Porque se você escolher esta representação, o ρm é o A, é o raio do cilindro. Mas repara, se você escolher isso daqui, o ρm não é A. Ele é um pouco menor, tá vendo? Deu para entender a filosofia?
Puxa, mas como é que eu vou fazer? Ah, se você tem esse ponto, as coordenadas desse ponto, e tem as coordenadas desse ponto, com simples álgebra, você conhece as coordenadas desse ponto. Você pode até fazer primeiro cartesiano. E uma vez obtidas as coordenadas cartesianas, x e y, achar ρ e φ, moleza. Tá? Então, repare, eu coloquei ρ índice m ao invés de A, porque eu estou pensando que você pode, se você quiser fazer desse jeito, ou desse. Se você fizer desse jeito, aí o ρm é o próprio A, o raio do cilindro. Se você fizer desse jeito, o ρm é um pouquinho menor. E o ângulo φ é o ângulo φ desse ponto aqui. Vai depender de como você montar o seu algoritmo. Cada um monta de um jeito, tá? E aí você faz o m variar de 1 até n. E assim você vai preenchendo os elementos da matriz coluna V. E ao mesmo tempo você já numerou. O primeiro segmento, ou melhor, no caso é ponto, né? O primeiro ponto da amostragem m igual a 1, o segundo m igual a 2, o terceiro m igual a 3, até m igual a m. Perdão, até m igual a n maiúsculo. Ou seja, preencher a matriz V é mais fácil que roubar pirulito de criança. Ó. O problema maior sempre é a matriz Z. Como a gente vai, de novo, usar como função de teste a função delta, aquela segunda integral, a integral externa, essa vai ser mole de ser resolvida. É o valor do integrando quando o ρ for igual a ρm. Então você vai chegar aqui neste integrando, onde aparece a função de Hankel, e ao invés do vetor ρ arbitrário, você vai pôr o ρ com as coordenadas ρm e φm. Inclusive, pode usar a representação cartesiana, x e y, para facilitar o cálculo desse módulo, se você quiser. De maneira que vai ficar só uma integral para ser avaliada. E mais, como a sua função de base é o pulso, essa integral que fica em L', que no caso de vocês vai ser em φ', né? Não, minto, aqui vai ser no segmento. L', repara, o f de n, ele só é diferente de zero ele só é diferente de zero no segmento n correspondente. Nos outros segmentos, esta função é nula, por definição. Então, na verdade, você só vai ter que integrar sobre o segmento Sn correspondendo à função de base Fn. E lá dentro desse segmento, essa função de base é unitária, por isso que ela não aparece aqui. Ó. Esse 1 eu já tirei fora da equação. Ômega mi sobre 4 é constante, eu passei para fora da integral. Então você só vai ter que integrar isto. E mais ainda, como a representação por pulsos é pobre, você vai ter que naturalmente usar uma quantidade grande de pulsos. Então, este segmento sendo muito pequeno, suficientemente pequeno, você pode aplicar a lei do retângulo. Dizer que aproximadamente esta integral é o valor do integrando no ponto médio vezes a base. Então, esta é a conta que você vai ter que fazer para calcular o elemento Zmn da sua matriz Z. Ou seja, é o valor do integrando com ρ igual a ρm, por causa da amostra, e com ρ' igual a ρn, por causa do método usado para avaliar a integral, o método do retângulo, multiplicado pelo tamanho do seu segmento ΔSn, que eu já tinha definido antes. Alguma pergunta? Se você usasse um triângulo ou uma outra função de base, ou se o segmento não for tão pequeno assim, provavelmente a avaliação numérica
dessa integral vai dar um pouco mais de dor de cabeça. Foi aquilo que eu falei antes. Se você quiser uma representação melhor para sua corrente, para ter um resultado mais robusto do ponto de vista numérico, você vai ter que perder um tempinho analítico em cima desta integral antes de implementá-la no computador. No nosso caso, é só isso aqui. Mas isso vai te obrigar com que os segmentos delta sejam pequenininhos, comparados com o comprimento de onda. Alguma pergunta? Eu tenho. No nosso trabalho, para a Ah, gente calcular esse delta SN aí, uhum. ele é basicamente igual a A, que é o círculo, o raio do cilindro, vezes. Deixa eu te interromper. É Hum, mais fácil do que você imagina. Você vai fazer do jeito certo. Até hum, porque, desse jeito, com poucas modificações, você vai ter um algoritmo que vai valer para qualquer seção reta de cilindro. Tá? hum. Não faz desse jeito. Tá? Tem um jeito melhor de fazer. Eu vou sair fora das transparências, vou ser obrigado a chamar aqui um outro software. Tá? Só um momentinho, que é um quadro branco. Vocês conseguem ver isso daqui? Sim. Tá. Então, não importa a seção reta, se é circular ou não. Você tem um sistema de coordenadas, como é bidimensional, vamos usar o cartesiano, x e y. Beleza? Você tem o seu segmento, ponto inicial, no caso aqui é o ponto final, né? O ponto inicial, ponto final, este é o segmento SN. Tranquilo? Você tem as coordenadas x e y desse ponto. Você tem as coordenadas x e y desse ponto. Como é que você calcula o delta SN? Ah, tá. Você faz o raio, né? A Não, distância. é a A hipotenusa. hipotenusa desse triângulo. Então Uhum. você vai achar o delta x elevado ao quadrado, vai achar o delta y, e vocês não estão vendo, né? Você vai achar o delta x, que é a diferença entre as coordenadas, aqui é delta y. Você vai achar os delta y, você vai achar o delta x, eleva aos quadrados, soma e tira a raiz quadrada, é a hipotenusa disso aqui, ó. É assim que você vai fazer, não vai particularizar porque é um círculo, que além de ficar mais complicado, fica menos geral. É só fazer isso. Tendo as coordenadas dos pontos extremos do segmento, calcular o ponto central que você precisa para ρm e ρn. Calcular o ponto central e calcular o delta é imediato. Entendeu? Tudo que você precisa é saber quais são as coordenadas desse ponto e desse ponto. Isso seria Tudo o bem. pré-processamento da técnica. O resto você faz automático. Beleza? Não faz diferente disso não, tá? Que você vai ter, além de dificultar o seu algoritmo, você vai deixar ele particular. Se você fizer desse jeito, você vai ter um algoritmo que com poucas... Tudo que você precisa ó, é mudar a maneira de calcular esses pontos. Ó. Se você fizer desse jeito, se você tiver um retângulo, é só passar os pontos extremos usando um outro algoritmo. Mas o cerne do programa é o mesmo. Pô. Então não faz diferente disso. Utiliza um sistema cartesiano auxiliar, só para ajudar você a montar as equações, você vai usar isso daqui. Ó. Você não vai usar outra coisa. Além de ser mais fácil, vai fazer com que seu algoritmo seja o mais geral possível. Alguma outra pergunta? Não usa nada diferente disso. Se você usar, tudo bem, vai funcionar. Mas você vai estar perdendo a oportunidade de ter um algoritmo mais geral. Vocês conseguiram ver esse quadro branco? Sim. Beleza. Alguém não conseguiu? Então, voltando aqui, ó. Então, cálculo do V, mole, cálculo do ZMN, mole, desde que o ZMN tenha o M diferente do N.
Se você for amostrar... Deixa eu colocar o ponteiro aqui vermelhinho, só um minutinho. Se você for amostrar exatamente no segmento onde está a sua função de base, aí você tem um problema. Então, este cálculo é mole desde que o M e o N sejam diferentes, desde que você esteja fora da diagonal da matriz. Mas se o ρm for igual a ρn, aí você tem um problema, porque essa função de Hankel ela vai lá para o infinito. Então, quando você estiver amostrando no mesmo segmento onde está a função de base, você tem que tomar um cuidado maior na hora de avaliar, ó, esta integral daqui. Ó. Nós vamos ter que voltar aqui para trás, ó, e fazer com que o ρm esteja no mesmo segmento onde está a sua função de base fn. Se não me engano, é isso que a gente faz na próxima transparência. Beleza? Professor, Oi. nas proximidades não tem que tomar esse cuidado também, não? Também tem, mas aqui não vai dar problema, porque hoje em dia essa função de Hankel, por exemplo, do MATLAB, ela tem bastante precisão, mas o que você falou é correto. Quando o M já começar a chegar perto do N, tem que tomar cuidado. Você falou a verdade. Mas se você ignorar, neste nosso problema não deverá aparecer problema. Só deverá aparecer problema se você exagerar no tamanho, na quantidade de funções de base, na quantidade de segmentos. Se o seu ΔS começar a tender para zero, aí vai aparecer o problema. Mas você não vai fazer isso. Beleza? Mas realmente você tem razão. O problema já começa a aparecer antes. Mas se você não exagerar na quantidade de funções de base, o problema não vai aparecer. Ou seja, essa técnica não converge na medida em que você aumenta o N, o número de segmentos. Vai ter um número ótimo de segmento e a partir daquele ponto vai começar a piorar. Tranquilo? Beleza. Então, próxima transparência, o que fazer quando a amostragem for feita exatamente no meio do segmento onde está o observador. Então, eu desenhei aqui, ó. Agora, o meu observador localizado pelo vetor ρm, ele está exatamente no segmento onde eu estou realizando a integral. E a variável de integração, ó, vai ser aquela L'. É a mesma figura que eu usei lá atrás, na hora de mostrar que a singularidade pode ser removida. Tá? Aí o que a gente vai fazer, ó, a nossa variável de integração vai ser o L', que vai desde esse ponto até esse outro. Se você colocar o centro, a origem da coordenada aqui no meio do segmento, que é o mais indicado, o L' vai de menos delta sobre 2, menos ΔS sobre 2, até mais ΔS sobre 2, onde ΔS é o tamanho daquele segmento. E aí a gente vai pegar a função de Hankel e vai expandi-la para argumentos pequenos. É basicamente isso que a gente vai fazer. Ó. E a função de Hankel de ordem zero, de segunda espécie, para argumento pequeno, é isso daqui. Ó. Como aqui é o módulo, né? Lembra que aqui ficava um módulo de Rho menos Rho, é um módulo. Então, esse integrando é par, ao invés de integrar de menos delta sobre 2 a mais delta sobre 2, eu multiplico por 2 e integro só de 0 a delta. Então, assim, eu não preciso levar em conta um módulo, isso ajuda um bocado. E se você for lá no livro de matemática, você vai ver que essa função de Hankel, quando o argumento é pequeno, dá esse negócio daqui, ó. Aparece o logaritmo do L'. Esse logaritmo, quando o L' tende para zero, ele explode. Ele explode. Por isso que ele é singular. Mas a integral, não. A integral sai fechada. É aquele exemplo que geralmente é visto em cálculo 1. Você tem uma figura onde a área, o volume, né? A curva, se você rotacionar, te dá uma área infinita, mas o volume dentro dela é finito.
onde esse parâmetro gama é uma constante, a constante de Euler. Eu não sei por que motivo, agora eles chamam de Euler-Mascheroni. Algum historiador descobriu que esse Mascheroni descobriu isso antes do Euler, e no livro do Nist, o que eu sempre conheci como constante de Euler, agora eles chamam de Euler-Mascheroni. Isso você vai programar. Entendeu? Isso vai te dar um valor. Você vai programar. Então você vai colocar assim, if n diferente de m, usa isso. If n igual a m, usa isso. E com isso você preenche a sua matriz Z sem problema nenhum, sem singularidade, porque até porque a gente já viu que ela foi já removida. O jeito de resolver essa integral dependeu da maneira como você resolveu o problema, dependeu da função de base. Se fosse outra função de base, provavelmente aqui teria outra equação. Então não há uma regra geral para como implementar isso no computador. Depende de um monte de coisa. Depende de como você representa o contorno. Repara, aqui a gente representou o contorno por segmentos de reta. Aqui a função de base foi um pulso. Então, isso tudo fez com que o resultado fosse esse. Se fosse outra função de base, provavelmente isso aqui ia dar outra equação. Então, a maneira de fazer isso no computador depende de como você está implementando a técnica. Não existe regra geral. Aqui a gente mostrou para este caso particular. Alguma pergunta? Agora eu vou repetir mais rápido para outra equação integral do campo magnético, tá, pessoal? Então aqui está a equação do campo magnético. Para o caso da matriz V, é a mesma moleza. Só que agora, ao invés de ser a expressão do campo elétrico incidente, é a expressão do campo magnético incidente. A filosofia é a mesma. É o valor com as coordenadas colocadas no centro do segmento M. ρm e φm são as coordenadas do ponto central do segmento M, que você vai calcular, como eu mostrei naquele quadro branco. Vai pegar as coordenadas cartesianas dos extremos do segmento e rapidamente você chega no ponto médio em coordenadas cartesianas e, bom, das coordenadas cartesianas você tira quanto vale o ρm e o cosseno de φm, pluga os valores correspondentes aqui. Isso te dá um número complexo e você vai botar isso dentro da matriz na posição M. Para a matriz Z, caso o M seja diferente do N, é a mesma moleza. Você vai amostrar no segmento ρ, no centro do segmento M. Então você vai trocar o ρ por ρm. Se o m for diferente do n, esta função lá no segmento m é zero. Então, este f, a contribuição do f que aparece fora da integral, se o m for diferente do n, ela não existe, porque a função de base ela é localmente localizada, ela só é diferente de zero no segmento n. Lá no segmento m, ela é zero, ela não entra aqui, ó. E aí você vai dizer se esse segmento N for suficientemente pequeno, você vai usar a mesma aproximação de antes. A diferença é que agora o integrando é diferente. Mas você programa isso. Lembrando que aquele cosseno de φ, na verdade, representa isso daqui. Ó. Essa conta aqui, ó, você vai fazer com as coordenadas cartesianas desses pontos. Isso sai fácil. Produto escalar, módulo, essa aqui é a hipotenusa. Ó. Isso você faz usando as coordenadas dos extremos e depois as coordenadas dos pontos centrais do segmento MN. Se você fizer assim, seu algoritmo vale para qualquer seção reta de cilindro. É só você falar assim, agora os meus segmentos estão sobre um retângulo. A formulação é a mesma. É só você tomar cuidado. Agora, se você quiser usar
Não, o raio é A, aí tudo bem, mas aí só vai valer para cilindro circular. Como antes, temos um problema quando M é igual a N. Quando M for igual a N, aqui eu estou chamando de ZMM. Esta função já não é mais zero, ela vale 1. Então, por isso que apareceu um meio aqui, ó. Veio daqui. Porque lá naquele segmento, a função de base é um pulso, vale 1. Por isso que aqui, ó, apareceu esse meio. E ainda tem a contribuição da integral, dessa daqui, ó. E aí o integrando é diferente. Mas a figura que a gente monta é a mesma. A figura que a gente monta é a mesma. Mas repara, quando você está mostrando no centro do mesmo segmento, a projeção de ρ' na direção ρm, ou seja, a projeção deste vetor aqui, ó, nessa direção é o próprio ρm. Esse tamanho aqui, ó, esse cateto. Então, isso daqui dá zero. E a contribuição dessa integral, nesta situação, é nula. De maneira que, no caso da equação integral do campo magnético, você vai preencher a diagonal simplesmente com 1/2. Na hora de preencher a matriz EMN, se o M for diferente do N, você vai ter que fazer essa conta. Mas na diagonal, você simplesmente vai colocar lá 0,5. Vírgula não, né? 0,5. Acabou. E você, então, tem as matrizes V e Z preenchidas, e você usa a técnica que melhor lhe agradar para resolver esse sistema matricial, esse sistema de equações lineares. E repara, se você colocar um if, você pode tanto ter o elemento associado à integral do campo elétrico como a do campo magnético. E se você resolver dois sistemas separados, o mesmo algoritmo, repara, um monte de conta, você já vai ter que fazer tanto para o cálculo usando a equação integral do campo elétrico como do campo magnético. Então, você implementa no mesmo algoritmo, no mesmo do loop, as duas formulações. Então, quem implementa a do campo elétrico, com a mesma facilidade, implementa a do campo magnético. E com a mesma facilidade, implementa a combinação das duas, que é a técnica mais robusta para a solução numérica desse problema. Alguma pergunta? Esse é o trabalho de vocês. Com isso, vocês calculam as correntes do metros-momentos. Está faltando só o finalzinho, que é a próxima transparência. Antes de ir para a próxima transparência, alguma pergunta? Então, repara, eu calculei as correntes, porque se eu resolvo o sistema e tenho as amplitudes e N, eu tenho a representação da corrente aproximada, mas eu já tenho. Então, repara, neste ponto, você já tem as correntes no cilindro. E sejam estas correntes calculadas pelo método dos momentos ou pela ótica física, daqui para frente o procedimento é o mesmo. Para achar o campo espalhado, o que você tem que fazer? Integrar essas correntes. Então, repara, até aqui, a ótica física e o método dos momentos são distintos. São uma coisa, outra coisa. Mas uma vez calculadas as correntes, tudo bem, foi aproximado, mas uma vez calculadas as correntes, agora a gente tem que integrar essas correntes para achar o campo espalhado. E isso é igual nas duas técnicas. Uma vez, não vou falar aqui de ótica física, né? Uma vez calculadas as correntes, né? Uma vez que eu conheço os coeficientes de cada uma das funções de base, agora eu vou integrar. Reparei, a mesma integral de antes. Ó. A diferença é que agora o observador não está mais em cima do cilindro. Então aqui não tem singularidade. Antes tinha, porque a observação, para impor que isso daqui tem que ser igual a menos a componente Z do campo incidente, eu tinha que observar em cima do cilindro. Agora não. O observador está fora do cilindro. No nosso caso, vai estar na região de campo distante.
Então não é nem essa integral que você vai avaliar, é essa daqui, ó. É a integral, eu falei campo distante, falei errado, é região de radiação. Então é esta integral que você vai implementar. E aí você só vai substituir o somatório aqui dentro. E lembra que a função de base, ela só é diferente de zero no segmento correspondente. Então, na verdade, você vai ter N integrais, cada uma sobre o seu segmento. Onde naquele segmento, quanto vale a função de base? Vale 1. Então, na verdade, isso aqui ó, é igual a 1. E aí, como os segmentos já são pequenos, pelos motivos explicados antes, mais uma vez a gente vai usar a regra do retângulo. Você vai pegar este termo, fazer o rolinha no ponto central do segmento N, ρN, e multiplicar pelo tamanho do segmento. E você vai fazer isso para cada segmento. Isso te dá o campo espalhado. E aí você só tomou cuidado de não colocar o fator de onda cilíndrica, né? Faz que nem o Balandes faz. Define lá a seção reta de radar, né? E aí você tem o campo espalhado pela solução analítica, pela solução da ótica física e pela solução do métodos-momentos. A diferença deste algoritmo do métodos-momentos para a ótica física é que aqui, ó, o valor da corrente no meio do segmento, você não vai calcular ele numericamente. Você vai usar a aproximação da ótica física no centro daquele segmento. E aí o algoritmo que você montar para calcular o campo do métodos-momentos vale também para a ótica física. A única coisa desnecessária é que vai ter um monte de segmento onde a corrente é zero, né? Você vai somar um monte de zero. Aí você pensa se quer usar o mesmo algoritmo ou se quer fazer um próprio para ótica física. Mas repara, este algoritmo aqui, ó, vale tanto para o métodos-momentos como para a ótica física. A diferença é que no métodos-momentos, esse N, que são as amplitudes das funções de base, dos pulsos, você tem que calcular numericamente. Na ótica física, esse N é o valor da corrente no meio do segmento, que você calcula usando a aproximação da ótica física. E com isso, eu julgo ter encerrado. Deixa eu ver a próxima transparência, só para ter certeza, tá? Isso. Aí na próxima aula já é outra coisa. Com isso, eu julgo ter mostrado todas as equações necessárias para você implementar a solução do espalhamento do cilindro usando métodos-momentos com funções de base pulso e point matching. Tá? É a solução, numericamente falando, a mais simples de ser implementada. Ela vai te obrigar a usar uma quantidade maior de segmentos para ter uma boa resposta numérica. Mas como o problema de vocês é pequeno, isso não vai ser um problema nem mesmo no MATLAB. Alguma pergunta? Vocês ainda estão aí? Sim. Opa. Só um segundo. Vocês têm que lembrar que eu fico aqui e não estou vendo ninguém, né? Então lá, menos o Felipe. Então repara, pessoal, não é lógico que é chato, tal, mas não é tão complicado assim. Pelo menos esse problema simples. E agora, com essas equações todas mastigadas, você não precisa desenvolver mais nada. É só montar o algoritmo para fazer esse cálculo. Se você está nesse ponto hoje, com a ótica física montada, ou começando a montar, você, inclusive, já visualizou como é que você vai ter que alterar o seu algoritmo para implementar isso daí. Ó. Encher a matriz, resolver a matriz, achar os coeficientes, outro do loop sobre os segmentos para calcular o campo espalhado. Fim de papo. Esse algoritmo, inclusive, é o mesmo, se você quiser, pode ser o mesmo da ótica física. Pessoal, alguma pergunta? Eu recomendo que você implemente, não é obrigado, certo? Mas eu recomendo que você implemente os dois,
tanto a equação integral do metros momentos, como a equação tanto a equação integral do campo elétrico, como a equação integral do campo magnético. Porque uma vez implementada uma, a outra é direto. Você usa o mesmo algoritmo para montar os dois sistemas, resolver os dois sistemas. Aí você vai ter o IN que vem da equação do campo elétrico, o IN que vem da equação do campo magnético. É uma curva a mais nos seus gráficos. E você vai ter um resultado mais robusto. E se você fizer isso, eu recomendo outra coisa, de você implementar o Combined Field. Ou seja, uma terceira solução, onde você combina linearmente as duas. Antes de resolver a matriz, né? Você acha uma matriz V, que é a combinação das duas que a gente mostrou hoje. Você monta uma matriz Z, que é a combinação das duas que você viu hoje. E você obtém uma terceira sequência de coeficientes, onde tudo indicará que esta solução combinada vai ser mais robusta, mais estável, vai bater melhor com o resultado do somatório da solução analítica. E uma vez que você monte uma delas, montar as outras duas é imediato. Você monta em poucos minutos. E roda rápido, então. Ô, pessoal, alguma pergunta? Ficou todo mundo... Vocês estão, assim, alegres porque era mais fácil do que vocês imaginavam? Ou é o contrário? Professor, Oi. tem como você repetir essa última parte aí que eu não entendi? Como é que faz para combinar as duas equações integrais? Eu não entendi direito. Você vai... Só um momentinho, tá? Não é trivial, mas eu não estava preparado para isso. Eu vou voltar para aquele quadro branco, tá bom? Eu não vou explicar agora, até porque não tenho condições. Aliás, eu tenho, podia mostrar a transparência de outra matéria. Mas eu não vou falar agora sobre o porquê que é melhor, tá? Mas olha só, eu tenho aqui, ó, a matriz V da equação... Ih, meu Deus, vocês vão ter que perdoar aqui. Isso aqui seria a formulação do campo elétrico, tá? Teoricamente, isso te dá a mesma solução. Lógico que a gente já viu que não é bem assim. Beleza? E você faz a mesma coisa para o campo magnético. É outro sistema matricial, mas, enfim, deveria, se tudo fosse resolvido exatamente como as equações de Maxwell pedem, você deveria ter a mesma solução I, mas não vai ser, você já sabe por quê. Então, o que você tem que fazer, ó, é simplesmente criar um terceiro sistema. É isso. Onde esse alfa é proporcional a eta, de tal maneira a fazer com que a magnitude deste termo seja comparável à magnitude deste termo. Porque se você não usar o alfa, como uma formulação vem do campo elétrico e a outra formulação vem do campo magnético, e se a solução fosse TEM, que não é o caso, mas se a solução fosse TEM, você sabe que a relação entre o E e o H é através da impedância intrínseca do meio. Como a solução não é TEM, a relação não é essa, mas a ordem de grandeza é parecida. Então esse alfa, na verdade, é o eta que você multiplica aqui e aqui, para que os elementos tenham mais ou menos o mesmo peso. Porque se você não colocar o alfa, o resultado final é parecido com o de cima. Porque o Z de E é muito maior que o Z de H por causa do eta. Lembra que o eta para o vácuo é 370 e tanto. Entendeu? Então você está colocando aqui, somando algo que é 370 vezes menor do que esse, então é basicamente esse mesmo resultado.
Então, esse alfa é só um peso apropriado para fazer com que este elemento tenha mais ou menos a mesma ordem de grandeza, a mesma magnitude desse, e lá em cima também. Ó. E isso te dá uma terceira solução. Tá? Então, a maneira de combinar é essa. Isso não explica por que esta é melhor que as outras duas. Precisaria de uma outra explicação. Tá? Mas a maneira de combinar é isso. Ó. Ora, você já calculou esse elemento. Você já calculou esse elemento, isso aqui é moleza. Pô. Idem para a matriz Z. Deu para entender ou ficou muito confuso com essas linhas todas aqui? Deu sim, mas uma coisa que eu não entendi. Não deveria que dividir a soma dos dois por 2, não? Uma coisa assim? Aí eu vou deixar você, peso, né? Eu vou deixar você responder. Eu vou deixar você responder. Eu já percebi que você faz umas perguntas antes de sentar e fazer as contas. Isso daí eu vou deixar você responder. Beleza? A solução está aí. Eu até posso ter me enganado. Ó, vou te responder. Fiquei bonzinho de novo. Ó, presta atenção. Aqui, ó. Preciso multiplicar o I por alfa? Já multipliquei dos dois lados. Entendeu? Então não precisa não. É isso que está escrito aí. É só sentar, faz. Senta e faz no lápis. Você vai ver que é isso daí. Obviamente que esse I igual é se fosse tudo ideal, tudo maxwelliano. Na prática, esse daqui, ó, vai ter um valor. Esse daqui vai ter um valor. Esse daqui vai ter um valor. Se tudo funcionar direito, os valores deveriam ser parecidos, tá? Na prática, o mais estável de todos é esse daqui, ó. Só que eu não expliquei por quê. Mas é problemas de ressonância que você tem na hora que implementa a equação integral do campo elétrico ou a do campo magnético sozinhas. Ressonância essa que não aparece quando você combina as duas soluções. Mas como eu já disse, né, às vezes o cara implementa de uma maneira onde a ressonância não aparece. E aí tem gente que implementa só uma ou só a outra e não observa ressonância nenhuma. Mas se você observar coisas esquisitas acontecendo, provavelmente é problema de ressonância, se não tiver bug, né? É um problema de ressonância que não é um bug, é natural do método, e a maneira de removê-lo, que eu não expliquei por quê, é usando essa combinação. Mais alguma pergunta? Ô, pessoal, alguma pergunta? Não fica triste não, Elvésio, é só um toque. Antes de fazer a pergunta, faz a conta. Até porque quando a gente faz a conta por conta própria, a gente aprende mais do que escutando o burro velho falando. Não devia nem gravar isso, né? Disparar a gravação antes.